Olá, tudo bem? 19 horas e 16 minutos. 8 de maio do ano 2026. Estamos aqui pelo canal do YouTube, do canal oficial Rocha Felipe Cunha, para a última aula de Atos dos Apóstolos. O momento final da vida, ali a parte final de Shaul Hashlia. E é um livro que me deixa extremamente feliz e muito emocionado. É um livro marcou a caminhada o início de caminhada na fé. É um livro, portanto, que faz uma diferença muito grande para mim. Recordo do início da minha caminhada muito leigo, sem conhecer nada da vida espiritual e das escrituras. O Senhor usou a Rosângela para me dizer, para eu ler as cartas do Paulo, que eu começasse por Atos, e foi a partir desse livro que começou a minha caminhada de descobertas da minha própria descendência judaica, e que o nosso Mashiach, Yeshua, judeu, veio para os seus. É um marco para mim fazer esse estudo, estudar junto com você. Esse livro que no início eu não tinha ferramentas, como eu disse ontem, e terminar ele hoje me trouxe alegria. Alegria porque eu vi a ação de Yeshua em todo o livro. Também vi nesse livro homens que entregaram suas vidas pela Boa Nova e que foram exemplos de caráter, foram pilares da fé genuína, diferente do que nós estamos vendo em muitos lugares hoje. Paulo foi um exemplo de caráter. Levou a palavra de Deus, renunciou à própria vida. Fala muito com quem ama a verdadeira fé. Ele, quando está preso, eu vou mostrar onde ele estava preso aqui na aula, na masmorra em Roma. E ele disse: combati o bom combate. Às vezes, em nota de falecimento, eu vejo essa frase de 2 Timóteo, ele dizendo que cumpriu a carreira e guardou a fé, que ele combateu o bom combate. E às vezes as pessoas não fazem ideia do que ele combateu. O livro de Atos nos desperta esse combater o bom combate. E quando você lê o livro todo, você vê as perseguições, os açoites que ele passou, as prisões que ele passou. E dentro de Atos, do capítulo 1 e do capítulo 28, há várias daquelas cartas que a gente lê, Coríntios, Romanos, foram escritas dentro dessas viagens missionárias. Pouquíssimas cartas, ele está fora de Atos, que já está no fim da vida dele. Então, 2 Timóteo foi, de fato, em Roma, escrito em Roma. Mas esse livro, ele é simplesmente espetacular para mim. Me traz a memória, me alegra o coração. Me deixa emocionado porque eu leigo, fui guiado pelo Senhor. Isso para mim é muito importante. O Senhor me escolheu para me mostrar o verdadeiro caminho. E hoje, ao terminar o estudo, eu quis colocar ali a história do martírio do Paulo, aproximadamente a idade
Isso trouxe ao meu coração uma alegria, mas também falou profundo no meu coração como que é ser um verdadeiro nazareno. Muitos ainda não podem usar esse título. Muitos não têm condições ainda de se intitularem cristãos. A vida deles não condiz com a verdade. Eu estou sendo sincero, eu espero que a verdade não te escandalize. Mas na nossa geração, muitos não têm moral nem para falar o nome de Deus. Muito menos se intitular um autêntico Talmidim. Ao ler esse livro, eu levei quase 30 horas para entregar para vocês. Fora as horas para produzir. A leitura que nós estamos fazendo aqui nos joga dentro da história da igreja primitiva. E você começa a ver ali, eu produzi as imagens justamente para trazer a realidade. Por um momento, em certos textos, eu consegui ilustrar o que Paulo estava vivendo ali. E eu, a cada dia, vejo que nós temos que ainda ser mais santos, mais justos, para querermos usar esse título, se queremos usar o título de Netzarim. Eu estou te dando um conselho. Se aprofunde. Muitos estão falando em nome do Senhor, mas não chegam aos pés. Não é de Yeshua, porque Yeshua é totalmente perfeito. Não chegam aos pés do Paulo. Eu estou falando de nível de renúncia, de humildade, coerência, fidelidade. Se realmente queremos ser verdadeiros Netzarim, não é só falando hebraico, ou posar nas redes sociais com imagem judaica, com aparência judaica. Ser um verdadeiro Netzarim é ser fiel ao Senhor Yeshua. Quantos estão vendendo o evangelho, fazendo do evangelho comércio, negando a fé? Volte ao caminho antigo, a fidelidade. Que o Eterno nos ajude a ser fiel. Eu vou entregar aqui, eu fico triste porque a última mensagem de Atos, eu me emocionei hoje aqui, no último capítulo, no final da vida de Paulo. Me bateu aquela emoção. O livro que o Senhor mandou eu começar a ler. Em 2009. Me volta à mente o chamado do Senhor. O início de tudo me deixou muito feliz. O Senhor me deu essa oportunidade. Eu acho isso só a chance de estar aqui, dele olhar para mim e me chamar para esse ministério. Eu agradeço muito ao Eterno e ao seu filho Yeshua por ter me dado isso. E hoje eu consegui entender profundamente Atos, na sua perspectiva real. Me traz muita alegria. Não é lágrimas de tristeza,
É de emoção mesmo. É de ver tudo aquilo que o Senhor tem feito. Parece que a gente vive um pouco a igreja primitiva. E nos bate uma coisa alegre. Parece um pouquinho do céu perto de nós. A experiência que Deus me deu durante esses anos, eu não tive na religião. Eu fico muito feliz que Deus me fez entender como eu poderia buscá-lo. Eu não fui escravo da Babilônia. Sinceramente, a palavra que eu devo usar aqui, eu me sinto um privilegiado. Essa é a verdade. E essa última aula eu dedico ao Senhor. Em agradecimento. Se eu pudesse dar alguma coisa ao Eterno, hoje, ir no templo, fazer um sacrifício, mas eu estou sendo sincero, eu quero agradecer a Deus por isso. Por tudo que o Senhor fez na minha vida e tem feito, Ele me dá essa honra. Talvez você não está entendendo nada, eu estou entendendo tudo. A minha caminhada não foi fácil. Digo isso, minha vida, da Rosângela, a gente nem sabia que isso existia. O Yeshua judeu, tudo isso que o Senhor nos mostrou, e lá no início Ele usou ela para falar comigo. E Ele disse, eu vou te mostrar coisas ocultas. Eu estava dentro de uma lan house. Pela misericórdia do Senhor. Ela estava em casa, no computador. E o Senhor tomou a mão dela e começou a escrever. E falou para mim ler as cartas de Paulo. E começasse por Atos. Quando eu lembro onde eu passei nas igrejas, e Deus usou 3 homens de Deus aqui na cidade. E um em Friburgo, em Nova Friburgo. Um foi o pastor Reinaldo dos Santos. O outro foi pastor Fábio. O outro foi pastor Rodson. E o outro foi um evangelista já falecido, que Deus usou para mim. E a Rosângela. Primeiro Deus usou o pastor Reinaldo, o pastor Fábio, e depois usou a Rosângela várias vezes para falar comigo, e usou um evangelista para falar comigo. E eu agradeço a Deus por isso. Vamos começar a live de hoje orando. É a última dessa série, para mim muito marcante, ok? Eu vou colocar aqui o fim da história do Paulo na tela para a gente orar, porque é assim que vai terminar esse capítulo. Vamos agradecer o nosso Senhor. Pai, obrigado por esse tempo aqui que tive junto com os ouvintes. Eu pude entregar a palavra ao teu povo de uma forma clara, objetiva. O Senhor me deu graça para estar aqui com eles. Obrigado pela vida deles, Senhor. Que essas aulas possam ajudar pessoas, Senhor. Possam libertar pessoas de um cativeiro espiritual. Obrigado pela vida deles, Senhor. Aonde um crente ouvir essa mensagem, que o Senhor possa fazer a mesma obra que tem feito
na minha, na nossa vida aqui. Obrigado por esse livro, Atos dos Apóstolos. Obrigado, Senhor. Amém. Por isso eu peço a você que venha compartilhar a palavra de Deus hoje. O maior número de pessoas. Poste. O PDF em breve vai ficar disponível lá no Telegram. Tá bem? Eu espero que ajude vocês, estudiosos da palavra, de alguma maneira. Tá bem? Um forte abraço aos meus amigos e irmãos, em nome de Yeshua. Vamos começar aqui terminando esse livro maravilhoso de Atos. Vamos lá. Deixe o seu joia aí. No topo está o nosso e-mail, ok? Vamos lá. Vamos aqui terminar esse capítulo maravilhoso de Atos. Esse é o capítulo final do livro de Atos, onde a narrativa de Lucas atinge o seu ápice geográfico e teológico. Vamos mergulhar na transição da ilha de Malta para a chegada definitiva de Paulo, Shaul, em Roma. Vamos lá. 28, verso 1. A chegada a Roma e o cumprimento da missão. Versículo 1. Acolhimento em Malta. E, estando já salvos do naufrágio, né, irmãos? Então, souberam que a ilha se chamava Malta. Aqui, ó. Contexto histórico: após 14 dias de tempestade e o naufrágio relatado no capítulo 27, o grupo desembarca em Milete, Malta. O que o grego revela? O que o texto grego nos revela? A palavra para souberam, em grego, epigenomen, que sugere um reconhecimento imediato, ou uma descoberta precisa após um período de incerteza absoluta. Mentalidade hebraica. No pensamento judaico, a sobrevivência ao mar é vista como uma intervenção direta de Elohim, Hashem. O mar é frequentemente símbolo do caos, terron. Sair vivo do naufrágio era uma ressurreição simbólica. Verso 2. Os bárbaros e a hospitalidade. Os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Etimologia. Lucas usa a palavra barbaroi. Na tradução em português, bárbaro soa como selvagem, mas no contexto grego da época, designava simplesmente quem não falava grego. Os maltenses falavam um dialeto púnico, fenício. Tradição judaica. O conceito de natsat, orhin, acolhimento de estranhos, é central no judaísmo. Exemplo, o de Abraão. Lucas destaca que mesmo pagãos demonstraram essa virtude bíblica, contrastando com a rejeição que Paulo muitas vezes sofreu de seus próprios irmãos. Então os bárbaros, os que não falavam grego, mas um dialeto fenício, acolheram esses homens. E Paulo não foi acolhido pelos seus próprios irmãos judeus. Correto? 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. A nuance que você não vê na tradução, o verbo grego katepsato indica que a cobra se fixou ou agarrou-se à mão dele. Não foi apenas um bote rápido, ela ficou pendurada. Então a víbora ficou pendurada na mão de Paulo. Mentalidade hebraica. No deserto, a serpente era símbolo de julgamento e morte. Para um judeu como Paulo, isso evoca a promessa de Yeshua em Marcos 16:8. Pegarão nas serpentes e não lhes fará dano algum. É uma promessa do nosso Senhor, né, pessoal?
É isso aí. O julgamento da justiça. Os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é um homicida, visto que, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Tá? Ele falava assim, ele escapou do naufrágio, mas a serpente vai devivê-lo, porque ele fez alguma coisa, né? Para eles lá naquela época. Contexto histórico. Os locais referiam-se a Dike, tá? A deusa grega da justiça. Eles acreditavam em uma retribuição kármica. Se ele fugiu do mar, mas foi picado, o destino estava corrigindo o erro. Hebraico-aramaico. A palavra justiça aqui seria interpretada pelos locais como o julgamento divino, o din. Em hebraico, din. 5:6. Mas ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Eles estavam, os bárbaros, esperavam que viesse a inchar ou o Paulo cair morto de repente. Mas tendo esperado muito e vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam que ele era um deus. Então a víbora mordeu, a mão dele ia inchar, né? Como Lucas, sendo médico, Lucas usa termos precisos. Inchar é um termo técnico médico para inflamação por veneno. Então, a lógica seria a mão dele inchar e ele morrer. Eles viram que não aconteceu nada, não inchou, não aconteceu nada, né? E aí eles acharam que ele já era um deus ali. Paulo passa de homicida a deus em minutos. Isso mostra a volatilidade da opinião humana sem a revelação das escrituras. Volatilidade significa a mudança rápida que o indivíduo tem por não ter a revelação de Deus. A pessoa muda de opinião muito fácil, né? É instável, né? Do 7 ao 10 agora. E ali perto daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, por qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar o pai de Públio de cama, enfermo de febre e dissenteria. E Paulo indo ter com ele e orando, pôs as mãos sobre ele e curou-o. Feito, pois, isso, vieram também ter com eles os demais, que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras. E, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Veja que eles foram abençoados através dos milagres. Contexto histórico. Públio era o Protos, primeiro principal da ilha, um título oficial romano confirmado por inscrições arqueológicas em Malta. O extra da tradução. O texto grego diz que Paulo curou o pai de Públio, usando iasato, que implica uma cura milagrosa sobrenatural. Já no versículo 9, quando os outros doentes vêm, disse que eram curados. Ali é outra palavra grega, de onde vem a expressão terapia. Isso sugere que Lucas, o médico, pode ter auxiliado com cuidados médicos enquanto Paulo operava os milagres. Então, aquelas pessoas que precisaram do milagre, Deus curou com o milagre. E os que foram tratados pelo médico também foram curados. A viagem final de Malta a Roma. Malta para Siracusa, Cilícia, tá? Siracusa, Cilia. Aproximadamente 150 quilômetros, 3 dias de paragem, tá? Siracusa para Régio, aproximadamente 130 quilômetros. Régio para Puteolos, aproximadamente 320 quilômetros. Puteolos para Roma, via Ápia, aproximadamente 210 quilômetros por terra. Então isso aqui é para vocês verem as distâncias, tá? Que eles ainda iriam percorrer. 11 ao 14, os sinais de Roma.
3 meses depois, partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde indo, costeando, viemos a Régio, e soprando, um dia depois, um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. Contexto histórico. O navio tinha a insígnia de Castor e Pólux, deuses pagãos protetores dos marinheiros. É irônico que o apóstolo de Machia seja levado ao seu destino final em um navio dedicado a deuses falsos, provando a soberania de Elohim sobre a cultura pagã. Eu já falei para vocês que Deus usa até o ímpio. Eu vou falar aqui. Eu sou uma pessoa leal. O evangelho diz assim: não cobre nada a ninguém. Se Deus tocar em alguém para te abençoar, você receba. Eu falo a mesma coisa. Se Deus não usar os crentes para manter o trabalho dele, Deus usa ímpios. Amém? Isso é bíblico. A história revela que Deus é soberano. Tá? Um dia que a máquina minha aqui deu problema, o irmão lá do sul me deu essa máquina. Mas poderia ser um ímpio. Senti no meu coração de te dar essa máquina. Por quê? Porque Deus é soberano. Eu não espero apenas dos ouvintes, discípulos. Pode cair uma pessoa aqui de paraquedas nessa live aqui e falar assim: eu vou te dar uma máquina. Olha, o que você está precisando de material aí? Porque isso acontece. Deus não vai deixar de fazer a obra dele. Preste atenção nisso, porque Deus é soberano. Deus já usou pessoas que não tinham nenhuma intimidade com ele, e ele usa para falar conosco. Nem sempre a palavra da fé ou a palavra que você está esperando vai vir de um crente, pode vir de um ímpio. Porque ele é soberano. Ele falou pela boca da mula. Ele vai falar através de qualquer pessoa, até o papagaio pode pousar aqui e falar. Isso é poder de Deus. Nós estamos falando do título Elohim, irmão. Tá? Deus não vai permitir a obra dele parar. Amém? Vamos continuar. Então não preciso aqui usar Malaquias 3:10 para botar medo em ninguém, amém? Deus é que faz a obra dele. Agora, onde estão pedindo, usando Malaquias 3:10, aí eu não acho que é Deus que está nesses lugares, não. Eles precisam usar Malaquias 3:10, né? Então, vamos lá. 15. E de lá os irmãos, ouvindo notícias nossas, nos vieram ao encontro à praça de Ápio e a 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Elohim e tomou ânimo. Havia Ápia, a rainha das estradas. Paulo caminha pelo centro nervoso do império. Mentalidade hebraica. Paulo estava exausto. O encontro com os irmãos, a Ren, cumpre o preceito de Rizuk, encorajamento. Ele não chega em Roma como um prisioneiro derrotado, mas como um general sendo recebido por sua escolta de fé. Amém? Ele encontrou lá os Ahin, os irmãos. Ahin. Resumo do que a tradução não mostra. A precisão de Lucas. Lucas usa termos náuticos e médicos específicos que se perdem em termos genéricos em português. Contraste cultural. A tensão entre a superstição dos maltenses e a fé inabalável de Paulo. A soberania geopolítica. Paulo utiliza a infraestrutura romana, navios de cereais, estradas, para desmantelar o paganismo romano com o evangelho. Deus é soberano. 16. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda. Mas a Paulo se permitiu morar por sua conta à parte, com um soldado que o guardasse. Contexto histórico. O termo para morar por sua conta no grego em grego, menem kat elton.
Isso descreve a custódia livre. Custódia libera. Paulo não foi para o cárcere comum, mas para uma sala alugada, conducto. No entanto, ele estava acorrentado pelo pulso a um soldado da guarda pretoriana por 24 horas por dia. Ele estava ali com as algemas. O que é que a tradução não mostra? A palavra capitão da guarda, em grego, stratopedarque, refere-se provavelmente ao prefeito pretoriano. Paulo estava no centro do poder militar do mundo. Mentalidade hebraica. Para o judeu estar preso por causa do Messias era uma honra, não uma vergonha. Não é uma vergonha para nós. Então, para um judeu estar preso por causa do Messias era uma honra, não uma vergonha. Paulo via aquela corrente como a corrente da esperança de Israel. 17. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus de Roma, e tendo eles se ajuntado, disse-lhes, Paulo falou, varões, irmãos, não fiz eu nada contra o povo, ou contra os ritos paternos, e contudo vim preso desde Jerusalém nas mãos dos romanos. Contexto histórico. Paulo descansa apenas 3 dias antes de iniciar sua missão. Ele convoca os protoi, líderes da numerosa comunidade judaica de Roma, estimada em 40 mil pessoas na época. Então havia, pelo menos em Roma, 40 mil judeus entre prosélitos. Mentalidade hebraica. Ritos paternos. Etecitos patrois. Refere-se a halahá, a lei aplicada, e às tradições dos pais. Paulo reafirma que ele não é um rebelde contra a Torá, mas um cumpridor da lei. Etimologia. No hebraico ele usaria o termo avot, pais, para se referir à linhagem da fé que ainda o Paulo, honrava. A linhagem da fé que ele ainda honrava. Então aqui, avot é o plural de ave, tá ok? Ave é pai, avot, pais. 18. Os quais examinando-me queriam soltar-me, por não haver crime em mim algum de morte. Então, Paulo está dizendo para esses judeus, os quais Roma me examinou, queria soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Então, ele está explicando a lei, ele não cometeu nenhum crime. Contexto jurídico. Paulo aqui resume os julgamentos perante Félix, Festo e Agripa. Os romanos não encontraram base no direito romano, lex Lulia, para executá-lo. Ok? 19. Mas contradizendo os judeus, fui constrangido a apelar para César, não tendo de que me acusar a minha nação, tá? Não tendo de acusar a minha nação, o povo judeu. O extra do grego. O verbo apelidado ou apelar, apelidado ou apelar, é um termo técnico para invocar a proteção direta do imperador. Mentalidade hebraica. Observe a elegância de Paulo. Ele diz, não tendo de que acusar a minha nação. Apesar de ter sido entregue pelos líderes em Jerusalém, ele se recusa a ser um delator, moser, contra seu próprio povo perante os gentios. Tá? Então, não tinha nada a que me condenar. Então, ele teve que apelar para Roma. Ele está dizendo para esses líderes judeus lá em Roma. 20. Por esta causa, pois, vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então, Paulo está preso pela mão, como foi falado. Ok? Então, Paulo chamou os líderes judaicos e está contando tudo ali que aconteceu. Etimologia e teologia. A esperança de Israel, Tikvat Israel. No pensamento judaico, isso se refere à vinda do Messias e à ressurreição dos mortos. Paulo está dizendo, eu não estou preso por política, mas porque creio que o Mashiach, o Messias que vocês esperam, já chegou. Ele está dizendo, olha, eu estou preso porque creio que Yeshua já veio, o Mashiach já veio. É Yeshua ele. Tradição judaica. O conceito galut, exílio, é transformado aqui. Paulo está em exílio físico, mas em plena liberdade espiritual para anunciar a redenção. 21.
Então eles disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou falasse de ti mal algum. Contexto histórico. Isso é fascinante. O Sinédrio de Jerusalém provavelmente não enviou cartas porque sabia que o caso contra Paulo era fraco no tribunal romano e porque a viagem no inverno era impossível para estrangeiros. Era impossível para mensageiros. Então, na verdade, como eu expliquei nas aulas anteriores, o inverno, eles invernavam. Então, eles paravam as navegações. Provavelmente, eles não enviaram cartas porque estava invernado. Ok? E era impossível para enviar mensageiros, porque não tinha navio como que enviar a mensagem, né? Então por isso talvez eles não mandaram carta. Ou por esses dois motivos, né? Ou porque era fraca a acusação, ou porque não tinha como mandar ninguém para poder enviar essa mensagem. É uma ou outra, ok? Contudo, bem queríamos ouvir-te o que sentes, porque quanto a esta seita, notório, nos é que em toda parte se fala contra ela. Então esses líderes judeus disseram para Paulo: a gente quer te ouvir, porque essa seita aqui não é pejorativo, tá? É como se fosse denominação hoje, ok? Nessa época não tinha essa conotação ruim. A seita aí você entende como uma denominação, ok? Etimologia: a palavra seita no grego, airesios, de onde vem heresia. Na época, era apenas um termo para um grupo ou um partido, como o partido dos fariseus ou saduceus, como se fosse uma denominação. Não tem denominação Assembleia de Deus, Batista, Evangélico Quadrangular? Então, seita é o seguinte: a denominação dos nazarenos, tá? Não tem nada de pejorativo aqui. O que a tradução não mostra? Eles chamam o cristianismo de caminho ou seita dos nazarenos. O fato de ser falada contra em toda parte mostra como o evangelho já era um fenômeno global que incomodava o status quo. Aqui, ó, seita dos nazarenos, denominação dos nazarenos, tá? Ou era conhecido como caminho, ok? 23. E havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada. Então eles foram até Paulo, as quais declarava com bom testemunho o reino de Elohim. Paulo falava do reino de Elohim e os persuadia a fé de Yeshua, que é o Mashiach, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Método de estudo: Paulo usou o método rabínico de Pardes, que eu já ensinei aqui o que é a interpretação. Ele não usou o Novo Testamento que estava sendo escrito, mas a Tanar, Torá, profetas e escritos. Hebraico: ele mostrava como Yeshua era o cumprimento de cada mitzvah, mandamento e profecia. Imagine a cena: um estudo bíblico de 10 a 12 horas seguidas. Então Paulo esteve com esses irmãos judeus em Roma por 10 a 12 horas, explicando na Taná que Yeshua era o Mashiach. Espetáculo, né? Como que não foi, hein? 24. Alguns criam no que se dizia, mas outros não. O divisor: o grego usa termos que indicam uma divisão nítida. O evangelho nunca deixa as pessoas neutras. Ou ele gera fé, ou gera endurecimento. Por isso tem muita gente que não crê e tem muita gente que crê. Na verdade, pouca gente que crê e muita gente que não crê. 25. E como ficassem entre si discórdias, tá? Despediram-se, dizendo Paulo estas palavras. Então, e como ficassem entre si discórdias, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Ao citar o Espírito Santo Ruach HaKodesh, falando por meio de Isaías e Yeshayahu, Paulo estabelece que sua mensagem não é inovação helenística, mas uma revelação profética direta. Ele usa a autoridade máxima para o judeu, a profecia bíblica. Ele cita Isaías. A palavra para discórdias é asinfonoi, de onde vem a sonância.
ou desarmonia. Eles não estavam apenas em dúvida, eles estavam em um conflito estridente de opiniões. 26. Dizendo Paulo, profetizou Isaías: vai a este povo e diz-lhe: de ouvido ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Etimologia. Paulo cita Isaías 6,9 no hebraico. Há uma repetição enfática. Chamou a Shimu, ouvindo, ouvi, e reu, vendo, vede. No pensamento semítico, essa repetição indica intensidade total. Então eles ouviram muito, viram muito. Então, quando falou, chamou a Shimu, reu, está dizendo ouvindo, ouvi, vendo, vede. Mas não entende que é como se tudo que na minha opinião aqui, baseado no texto de Isaías, eles ouviram tudo, mas não ouviram. Eles viram tudo, mas não viram. Tudo que podia ser mostrado foi mostrado a eles, mas eles não conseguiram ver. É interessante. Por isso que muita gente não segue a Teshuvá. Eu falo que esse livro é uma riqueza, muita gente não dá valor, porque não entende o que eu estou falando, né? É mais ou menos isso. É só um livro para alguns, já viu isso? Para alguns é só um livro, para mim é uma riqueza. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, fecharam os olhos, para que nunca vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e se converta e Deus cure. Observe que Isaías diz que primeiro se converte, depois Deus cura. Não há cura sem conversão. Por isso que eu sempre digo, filho pródigo volta arrependido para ser curado. Quem não se arrepende não é curado, tá? O que o texto nos dá que não vemos na tradução? A palavra endurecido no grego, que literalmente significa tornou-se gordo ou insensível, é a imagem de um coração coberto por uma camada de gordura que não deixa os sentimentos e a verdade penetrarem. Tá? Existe algo impedindo. Mentalidade hebraica, o coração leve em hebraico para o judeu não é o lugar da emoção, que seria aí os rins, né, entranhas, mas o lugar da vontade, do intelecto e da decisão. Um coração gordo é uma vontade que se tornou teimosa, e estagnada, tá? Estagnada. Então, uma pessoa que, infelizmente, não vai ouvir, não vai atender, existe uma camada que impede de se aprofundar ali, tá? Infelizmente, o coração duro seria impenetrável. E tá cheio de gente assim, você pode falar do evangelho, pode falar que existe inferno, pode falar que o capeta vai pro fogo, que o povo não se arrepender vai para lá. O povo tá pecando rindo. É o povo de duro coração, pessoal. Ah? É o mundo que a gente vive. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Elohim é enviada aos gentios e eles a ouvirão. A palavra salvação aqui no grego é soterion. Em hebraico, Paulo provavelmente usou Yeshuat Elohim. Há um trocadilho. Um trocadilho profundo aqui, pois o nome que as pessoas chamam de Jesus, na verdade, é Yeshua. Ele está dizendo, a Yeshua, a salvação de Yeshua, é enviada aos gentios. O trocadilho de Paulo está dizendo, Yeshua, que vocês não querem, Deus está enviando através de mim aos gentios. Vocês não querem a salvação, um homem, Yeshua, que é a salvação. O trocadilho é esse. O Messias está indo para os gentios, ok? Yeshua é a salvação. Então, vamos lá. Para você entender aqui. As promessas a Abraão e aos profetas é que Deus enviaria o Messias, que é o Salvador da alma. Por isso você fala reino das trevas, reino de Deus. O que estava codificado nas profecias é que o rei dos judeus viria à terra, veio, e não ia só ser um rei físico, seria o salvador da alma. Para que houvesse a redenção dos pecados, para que houvesse a ressurreição dos mortos, para que o mal fosse derrotado lá no Apocalipse. Então o Messias não é só um líder militar. Ele é o Salvador.
Por isso que Paulo está dizendo que dentro dos profetas está escrito só que o povo só quer olhar o rei Davi, não quer olhar o Messias Salvador. Você precisa ser perdoado, redimido, tá? O judeu está esperando o político, não está esperando o que redime. Entende a visão? Por isso que esse Redentor vai aos gentios para salvá-los do inferno mesmo. É muito mais profundo que salvar uma cidade fisicamente de romanos. O que Yeshua está salvando e libertando é dos pecados e da prisão do inferno. Isso é muito mais profundo. O que o dinheiro não compra. Então, o Messias dos judeus vem salvar fisicamente. Ele é dos judeus? É. Ele é dado aos gentios? É. Mas muitos judeus também se salvam, porque creem. Então, na verdade, Israel é o plano do Eterno para salvar a alma do indivíduo do Guerrinom. O que Atos está nos ensinando? Existe o Guerrinom, onde vai ser a condenação de todas as almas que não creram, que não seguiram, que não aderiram. Mas Yeshua vem salvar essas almas, não é de romanos, é do diabo. Porque o diabo escravizou. Então o plano de salvação vai além de libertar Israel físico de questões políticas, sociais e financeiras. O propósito real do evangelho é salvar almas do inferno. E o ser humano só está focando na economia do país. É uma mentalidade fraca, limitada, sendo que o evangelho vai abranger as áreas do homem. E a principal coisa que Yeshua nos ensina é o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Na verdade, o evangelho é para salvar almas da condenação eterna. Enquanto a mentalidade judaica só foca no Ben David, que é esse que melhora a economia do país, traz paz humana, paz de, por exemplo, Israel com os seus inimigos, uma vida estável humanamente, o que Deus está trazendo é muito além que seus olhos podem ver. Ele está falando de uma paz eterna, de um reino eterno. Só que a mente judaica dessa época está presa a eventos físicos. E o que Yeshua vem fazer vai além do físico. Ele vai além do que o judeu esperava. Rejeitar o Messias não é só rejeitar o líder do povo. É rejeitar a salvação que Deus está enviando. E não se trata de salvação física apenas. Nós estamos tratando da eternidade. Se você não crê em Yeshua, tu não se salvará. Porque Ele é o instrumento de salvação. Isso é muito importante. Então o que tá envolvido aí, você pode ver, a Torá aponta o Messias, porque o Messias vai concluir essa salvação. Não adianta você ter a Torá sem Yeshua. Romanos 10:4. Yeshua, a Torá aponta o Messias, porque o Messias é que pode concluir o plano do Eterno. Então, como se fosse o selo. Yeshua é o selo que vai concluir a obra do Criador. Só que o povo judeu só estava olhando com a mentalidade humana, financeira. O cara, ele quer pagar menos impostos. Ele não quer Roma atrapalhando sua vida mortal. E Deus está dizendo, você não está entendendo nada ainda, meu filho. Tem uma nova Jerusalém. Tem um novo mundo para vir. Eu não quero te levar para essa Jerusalém falida, que vai ser rachada no meio, segundo a profecia, pelo terremoto. Eu quero te introduzir na nova Jerusalém. É isso que o Evangelho ensina. Mas tem gente que tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não veem. Amém? Vamos seguir aqui, porque é muito importante para nós aqui continuarmos. Tá ok? Vamos lá, pessoal. Vamos continuar.
Então vamos lá. E veja só. Este versículo é a chave do livro de Atos. A missão começou em Jerusalém. Atos 1 termina declarando que os gentios goim agora são os ouvintes receptivos. Eles ouvirão. 29. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Nota. Alguns manuscritos antigos não contêm esse versículo, mas ele é mantido na Almeida e na Vulgata. Análise. A grande contenda Sistecin mostra que a palavra de Paulo agiu como uma espada, dividindo a comunidade entre os que creram e os que se opuseram radicalmente. Então foi dividido ali o povo de Roma, o povo judaico. 30. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria casa alugada e recebia todos quantos vinham vê-lo. Durante esses 2 anos, 60 a 62 depois de Cristo, Paulo escreveu as chamadas Epístolas da prisão. Ele escreveu, nessa prisão domiciliar, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. O que a tradução não mostra? Casa alugada. Indica que, embora prisioneiro, ele tinha que trabalhar ou receber ofertas, possivelmente de Filipos, para pagar sua própria estadia. A lei romana exigia que o prisioneiro, sob custódia domiciliar, custeasse suas despesas. 31. Pregando o reino de Elohim, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Adão Yeshua HaMashiach, sem impedimento algum. A palavra final, o clímax. O livro de Atos termina com a palavra grega acólitos. Acólitos, que significa sem impedimento. Por que o texto termina assim? Lucas termina de forma abrupta. Porque o objetivo do livro não era contar a biografia de Paulo, sua morte, mas mostrar que a palavra de Elohim chegou vitoriosa à capital do mundo. Amados, mentalidade hebraica, o reino de Elohim, Malchut Hashamayim, agora não está mais restrito geograficamente. A prisão de Paulo tornou-se o púlpito de Roma. Resumo da viagem e do estudo. Distância de Puteolos a Roma, 210 km pela Via Ápia. Total da viagem, Paulo percorreu mais de 3.500 km sob custódia para cumprir o que Yeshua disse em Atos 1:8. Serei minhas testemunhas até os confins da terra. Conclusão teológica, Atos termina aberto, porque a história da Kehilá continua. O sem impedimento de Lucas é um convite para que cada leitor continue pregando o reino. Por isso que Lucas termina a última palavra, ele termina a última palavra aqui, olha, sem impedimento algum. Baruch Hashem, irmãos. E assim, escritamente, a gente vai concluir o estudo. Conclusão do estudo de Atos. Atos começa em Jerusalém com 120 pessoas em um cenáculo. Termina em Roma, na casa alugada de um prisioneiro que desafia a lógica do Império Romano, mais poderosa da terra. Então, um prisioneiro que desafia a lógica do Império mais poderoso da terra. O texto nos deixa uma lição clara que a tradução simples às vezes obscurece. A história da Kehilá não terminou no versículo 31. O termo sem impedimento funciona como um convite para que a geração de Atos, nós, continue escrevendo os próximos capítulos, levando a Tikvat Israel, a todos os povos, a esperança de Israel. Neste momento final do livro de Atos, por volta de 60 a 62 depois de Cristo, podemos calcular a idade de Paulo com base em referências bíblicas históricas cruzadas. A idade de Paulo em Roma, o cálculo. Em sua carta a Filemão, escrita justamente durante esta prisão em Roma, relatada em Atos 28, Paulo se descreve como o velho, presbites. Estimativa, sabemos que na lapidação de Estevão, Paulo é chamado de jovem, termo usado para homens entre 24 e 40 anos. Conclusão, ao chegar em Roma no capítulo 28, Paulo teria aproximadamente entre 55 a 60 anos. Para os padrões do século I, onde a expectativa de vida era menor, ele era considerado um homem idoso, especialmente após ter sobrevivido a açoites, naufrágios e viagens exaustivas. Como Paulo morreu? O livro de Atos termina com Paulo Shaul vivo em custódia livre.
O que sabemos sobre sua morte vem da tradição primitiva da igreja, escritos de Clemente de Roma, Eusébio de Cesareia e das suas últimas cartas, 2 Timóteo. As suas últimas cartas, as 2 cartas de Timóteo, né? 1. A liberação e a segunda prisão. A maioria dos historiadores e teólogos concorda que Paulo foi absolvido nesta primeira audiência perante Nero em 62, já que Lucas termina o livro de forma otimista. Ele teria viajado novamente, possivelmente a Espanha e Creta, antes de ser preso uma segunda vez. Agora em condições muito mais severas, na terrível prisão Mamertina, em Roma, por volta de 64 e 67 d.C., durante a grande perseguição de Nero após o incêndio de Roma. O martírio, a decapitação. Diferente de Pedro, que foi crucificado, Paulo era um cidadão romano. Pela lei de Roma, cidadãos não podiam ser crucificados de Roma ou torturados publicamente da mesma forma que os não cidadãos. Eles tinham o privilégio de uma execução rápida. O método. Paulo foi condenado à morte por decapitação pela espada. Local. Segundo a tradição, ele foi levado para fora dos muros de Roma, em um lugar chamado Aquae Salviae, tá? Aquae Salviae, hoje conhecido como Três Fontes ou Trefontane. Aqui é um link que a pessoa pode acessar. Data provável, 64 a 67 d.C. Mentalidade final, 2 Timóteo 4, 6, 8. Em sua última carta, escrita pouco antes de morrer, Paulo demonstra a consciência que o fim estava próximo. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E aqui, por final, eu quis colocar a viagem missionária, cada carta onde ele escreveu. Primeira viagem missionária, período 47 e 49 d.C., ele escreveu Gálatas. Onde ele estava? Escrita provavelmente em Antioquia ou a caminho do Concílio de Jerusalém, Atos 15. Logo após retornar da viagem pela Galácia, Derbe, Listra e Icônio. Contexto, ele escreve para combater os judaizantes que tentavam impor a circuncisão aos novos convertidos gentios que ele acabara de visitar. Segunda viagem missionária, aproximadamente 50 e 52 d.C., primeira e segunda Tessalonicenses, que ele escreveu, onde ele estava em Corinto, em Atos 18. Contexto, Silas e Timóteo chegam da Macedônia com notícias de Tessalônica. Paulo escreve para encorajá-los sobre a perseguição e explicar a segunda vida de Yeshua, do Mashiach. Terceira viagem missionária, período 53, 57 d.C., as cartas que ele escreveu. 1 Coríntios, escrita em Éfeso, Atos 19, onde Paulo passou 3 anos. 2 Coríntios, escrita na Macedônia, Atos 20, verso 1, enquanto ele descia em direção à Grécia. Romanos, escrita de Corinto, Grécia, Atos 22, 3. Atos 20, versículos 2 e 3, durante os 3 meses que passou ali antes de voltar para Jerusalém. É sua obra teológica mais densa, preparando sua futura visita a Roma. Primeira prisão em Roma, aproximadamente 60 e 62 d.C., as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Onde ele estava? Na sua casa alugada em Roma, sob custódia. Atos 28, 30. Contexto, Filipenses, uma carta de gratidão e alegria aos irmãos que ele conheceu em Atos 16. Efésios e Colossenses, cartas doutrinárias sobre a supremacia de Mashiach e da Kehilá. E Filemão, uma carta pessoal sobre o escravo Onésimo. Período pós-Atos, entre a primeira e a segunda prisão. O livro de Atos termina no ano 62 d.C. As cartas abaixo foram escritas no intervalo entre que Paulo foi solto e depois preso novamente. Então, esse intervalo dessas cartas aqui que vai ser falado aqui é o intervalo dele solto e depois preso novamente por Nero. 1 Timóteo e Tito, ele estava preso, solto ou preso ali, tá? A última ele está preso, tá? Período aproximadamente 65 depois de Cristo, onde ele estava provavelmente na Macedônia ou Éfeso. Contexto, Paulo deixou Timóteo em Éfeso
e Tito em Creta para organizar as Kirlote, as igrejas. São as chamadas epístolas pastorais. Então, entre a soltura dele, no final do Atos ali, que não tem mais nada escrito, né? Então, Paulo foi solto, ele está preso ali em custódia domiciliar, ele foi solto, ele vai escrever uma carta ali, tá? E a última ele vai escrever preso. E a prisão em Roma, na segunda prisão dele, ele está preso em 66 a 67, depois de Cristo, ele está preso, e a carta que ele escreve aí, ele escreve nessa masmorra, no calabouço da prisão de Mamertina, em Roma. E aqui, amados irmãos, que é a última carta que ele escreve, 2 Timóteo, a masmorra de Mamertina. Contexto, é a sua última vontade de testamento. Ele sabe que vai morrer. Aqui que ele escreve, nesse lugar, irmãos, ele escreveu: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E assim ele termina a sua vida. E eu deixo para vocês Lehitraot be Yerushalayim. Lehitraot be Yerushalayim, até nos vermos em Jerusalém. Hazak, Hazak. Venite Hazek. Seja forte e que sejamos fortalecidos. Tenho que respirar fundo, que eu fiquei emocionado aqui. Não sei você, mas ver a conclusão dessa obra, desse livro, foi muito legal. Espero que para você também foi. Amém? Que a gente continue levando a palavra do nosso Mashiach, o Messias que salva, prometido aos israelitas. Tudo que o Eterno prometeu desde os profetas a Abraão, ele está cumprindo em Yeshua. Esse livro de Atos vai te mostrar quem é Yeshua. Não é um Deus romano. O filho de Elohim que desceu para concluir os planos de Hashem. De Hakadosh Baruch Hu. Amém? Fico muito feliz de poder entregar esse material aqui para vocês. Feliz, muito agradecido ao Criador por esse momento. A gente tem que segurar as lágrimas porque é de alegria. Bate uma alegria na alma de poder terminar aqui essa live falando dessa história bonita aqui. Amém? Lá no início eu vou mostrar para vocês do livro, tá? Aqui é a página 1. Eu coloco aqui o início da minha caminhada, né? Aqui um pouco sobre eu, tá? Vou ler para você. Felipe da Silva Cunha nasceu em 15 de outubro de 1983. Embora tenha crescido em um lar cristão católico, né? Que eu fui batizado, quem não sabe, na igreja católica também, quando pequeno. Eu tinha padrinho e tudo. As sementes do evangelho foram plantadas por minha avó, né? Por minha avó, quando ela me levava na breia. Sua trajetória na fé começou precocemente aos 12 anos. Foi quando eu fui para a Assembleia de Deus em 1996, na Assembleia de Deus. Mas o caminho foi marcado por um longo período de afastamento e busca em diferentes denominações. Passei pelo Evangelho Quadrangular. O verdadeiro e definitivo encontro com o Criador, porém, foi forjado no fogo da aprovação. Entre o final de 2008 e o início de 2009, Felipe recebeu mensagens proféticas de diferentes pastores, incluindo o pastor Reinaldo Santos, em Nova Friburgo, sobre uma página branca que Deus começaria a escrever em sua vida. O cumprimento dessa promessa teve início em 4 de janeiro de 2009, quando a enfermidade de sua esposa Rosângela tornou-se o altar da sua rendição total a Elohim. Nesse processo de retorno, Felipe percorreu um caminho gradual de obediência e estudo, passando pelas comunidades Assembleia de Deus e Batista, sempre guiado por revelações que Yahweh trazia à luz. Foi através da leitura libertadora do livro de Atos dos Apóstolos que as coisas ocultas começaram a ser desvendadas, iniciando um profundo mergulho nas raízes da fé. Hoje, Felipe compreende sua jornada como um processo da Teshuvá com Yeshua, um retorno genuíno ao projeto original do Eterno, casado com Rosângela Gonçalves de Medeiros Cunha, a quem profetiza de Elohim em sua vida e peça fundamental em seu despertar, e também pai de Cássia e avô de Samuel Felipe. Dedica esta obra ao Criador Yahweh e ao seu filho Yeshua, testemunhando que a página que outrora estava em branco,
Hoje transborda a história escrita pela mão do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então deixei esse início aqui de dedicatória aqui, de explicação desse livro. Tinha que ser... Eu tenho que registrar isso, porque foi dessa forma que eu comecei a ler Atos. Aquilo que está escrito ali é só um resumo do que Deus fez na minha vida para chegar aqui. Hoje, se eu conheço a Teshuvá com Yeshua, foi graças ao Eterno, a Rosângela e aos homens que Deus usou para entregar as mensagens. Então, o Eterno, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E hoje eu quero terminar orando, agradecendo ao meu Pai e ao meu Messias Yeshua por terminar essa série de estudos de Atos. Agora vamos falar de Atos ainda em outras cartas de Paulo que eu vou trazer aqui, visto que foram elas que o Senhor mandou ler. Eu vou trazer aqui 1ª e 2ª Timóteo, vou trazer cartas importantes aqui para edificação de todos vocês. Vai ter novas séries aí para a gente poder se aprofundar. Eu quero deixar esse canal aqui saturado de vídeos, para que você se canse de ouvir. E o dia que eu morrer, eu tenha feito um bom trabalho. O meu desejo é espalhar esse evangelho puro para o número de maior de pessoas. Então eu conto com você para compartilhar essa mensagem. Eu vou orar para terminar, mas antes eu vou deixar um alô para os meus amigos. Amém? Um abraço ao Jimmy, Renato, Graça Nunes, Cremilda, Alaide Mendonça, Grande Edberto, Luana Martins, amém. Carmen Lúcia, Severina, Carolina Batistella, amém. Júlio Gonzaga, Graça Nunes, amém. 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 Justa saúde. Amém. Eu quero agradecer a Deus que tem me ajudado a manter esse trabalho diariamente aqui e a todos que têm ajudado esse trabalho, que Deus tem usado as almas para esse trabalho estar aqui. Eu agradeço ao Eterno por isso. Vamos agradecer orando? Eu vou mandar um beijo pro Pete, que eu não posso esquecer. Pete, beijo. Eterno te abençoe. Para Rosângela, para Cássia também. Eterno abençoe. Beijo para vocês. E vamos agradecer ao nosso Pai. Amém? Vamos agradecer com essa imagem aqui. Ok? Essa imagem do Paulo prestes a morrer. E pense qual é o evangelho que você está vivendo. Tá bom, pessoal? Oremos ao nosso Deus, o Deus de Israel. Yahweh. Obrigado, meu Senhor, por estarmos aqui. Obrigado por essa conclusão desse estudo de Atos, depois de quase 30 horas aqui, levando a Tua palavra durante esses 28, 27 dias seguidos, levando a palavra sobre esse livro que marcou a minha vida. Obrigado, Senhor, Yahweh, por isso. Obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida, na nossa vida durante esses anos. E eu pude estar aqui nesse canal, usando essa plataforma para ajudar pessoas em todo o mundo. Aqueles que o Senhor trouxe para ouvir. Obrigado, Yahweh. A Ti sempre a honra, a glória, pelos séculos dos séculos. Amém? Obrigado, Senhor. Abishem Yeshua HaMashiach. Amém. Yahweh, venha nos abençoar. Amém, queridos? Abençoar a sua vida, sua família. Que o Criador venha abençoar você, que está aí na sua casa ouvindo essa palavra. Compartilhe, não deixe que essa palavra fique só entre nós. Que a gente possa, como servos do Eterno, levar essa palavra poderosa. Que o Deus Todo-Poderoso venha abençoar a vida de vocês. Ok? Yevarecha Adonai, Veshmerecha,
E aí Adonai panavelecha virruneca. Issa Adonai panavelecha veasen leha shalom. Desejo terminar essa live com essa oração. Que Yahweh te abençoe e te guarde. Que Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahweh levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Hashem abençoe a vida de vocês. Em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Criador, venha abençoar a todos. Amém? Lehitraot Bishem Yeshua HaMashiach. Lehitraot Biyerushalayim. Hazak Venite Hazak. Shalom lekulam.